Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e hoje a gente vai ver calor sensível, uma parte do estudo da calorimetria, essa tal dessa medida do calor. É bem provável que você tenha aprendido a utilizar uma fórmula chamada Q-ma-C-T, ou delta T, ou alguns preferem delta teta. Enfim, dizem que isso aqui é o calor, isso aqui é a massa, isso aqui é o tal do calor específico, isso daqui é a variação da temperatura. Bem, eu vou te mostrar que, se você souber esta fórmula decorada, você não resolve questão do Enem. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Mas se você quer aprender física comigo, acesse meu site fisicacomdouglas.com e conheça a minha plataforma. E aprenda física entendendo aquilo que está estudando, e não só decorando formulinha. E para começar, eu não posso chegar para você logo jogando uma fórmula. Vamos entender o que é calor. Rapidamente, calor é um processo de transferência de energia que ocorre no contexto microscópico, sim, lá das moléculas, dos átomos. E isso vai acontecer devido à diferença de temperatura entre os corpos envolvidos nessa transferência. Suponha aqui que nós tenhamos a chama da boca de um fogão a 150 graus Celsius e uma porção de água aqui na panela a 20 graus Celsius. Por conta da diferença de temperatura, vai haver transferência de energia da região de maior para a região de menor temperatura. Se a gente pudesse olhar no contexto microscópico as partículas, as moléculas que constituem os dois sistemas, a chama e aqui a água, a gente veria que há maior agitação no de maior temperatura. Daí a gente dizer costumeiramente que há uma relação entre a temperatura e o grau de agitação das partículas. Esta agitação está relacionada à tal da energia de movimento, a energia cinética média dessas partículas, dessas moléculas que vão constituir cada um dos corpos. A molécula aqui na chama, ela vai ter uma energia cinética maior do que ali na água. A gente verifica experimentalmente que ocorrerá a transferência de energia por meio deste mecanismo chamado calor, da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Mas o que essa transferência de energia provoca? Bem, se a gente for olhar para aquela porção de água, a gente vai ver que isso vai ocasionar o aumento da temperatura. Nós dizemos que essa transformação pode ser sentida por um termômetro. Um termômetro consegue apreciar esta transformação. Daí, a gente diz que a quantidade de calor envolvida nessa transferência é um calor sensível, ou seja, uma transferência de energia que pode ser, entre aspas, sentida por meio de um termômetro. Agora, nós vamos focar nossa atenção nas relações entre as grandezas envolvidas e no significado dessas coisas. Primeiro, nós temos a quantidade de energia que vai ser transferida neste processo por calor. A gente vai chamar esta quantidade de Q. Vamos ter então a variação da temperatura ocorrida, a transformação que essa transferência de energia provocou. Mas agora vem a pergunta: quais as relações entre essas quantidades? Será que sempre que eu fornecer uma mesma quantidade de calor, eu vou conseguir uma mesma variação de temperatura? E aí eu faço uma outra pergunta. É tão fácil você esquentar uma porção de água quanto esquentar um metal? Bom, na prática, a gente vê que é mais difícil esquentar a água. Metal, quando a gente coloca em contato com o fogo, rapidamente se aquece, mas a água demora bem, não é? E será que depende de alguma outra coisa? Se eu, por exemplo, tentar esquentar um pouquinho de água ou muita água, bem, demora mais esquentar quando a quantidade de água é maior, né? Então, pensando nisso, existem mais duas propriedades que a gente vai ter de colocar aí na relação. A massa da substância envolvida. Afinal, a quantidade de calor necessária para aquecer o corpo depende do quanto de massa esse corpo tem. Mais massa, mais difícil esquentar. Além disso, vai depender da substância envolvida. Se você está esquentando um metal, um ferro, ou alumínio, ou cobre, ou, por exemplo, água, ou plástico, enfim, cada material tem sua característica específica e ele resiste à variação de temperatura.
essa resistência à variação específica da temperatura, cujo nome deveria ser inércia térmica. Lembre-se de que inércia está relacionado à tendência que o corpo tem de permanecer como está. É chamado, em geral, nos livros de calor específico sensível da substância. Não é um nome adequado, mas é o que aparece por aí. E a gente representa pela letra Czinho, em minúsculo aqui. Agora, vamos à relação entre essas grandezas. A gente sabe que a quantidade de calor vai ser tão maior quanto mais massa eu quiser esquentar. Então, nós dizemos que a quantidade de calor é proporcional à massa. Este é o significado desse símbolo, proporcional a. Esta quantidade de calor também é proporcional ao quanto eu estou tentando esquentar, ou seja, a variação da temperatura. Quanto maior a variação da temperatura, mais calor. Além disso, essa quantidade de calor vai depender do quanto essa substância aqui envolvida vai resistir à variação de temperatura. E aí que entra o tal do calor específico sensível da substância. E para que isso daqui seja tudo verdade, a gente pode transformar isso numa equação. A quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. É a famosa equação do Ki Macete. Mas se você não entende o que ela significa, você não consegue resolver questões relevantes dos problemas de Enem e de vestibulares atuais. Esse calor específico, ele poderia ser isolado na fórmula. Se você o isolasse, ele seria igual a Q sobre M delta T. Só um pouquinho de matemática e você faz isso. Então, esse calor específico, nas unidades mais usuais, seria medido em caloria por grama e por grau Celsius. Ou seja, no caso da água, para vocês terem ideia, o calor específico, característico dela, é algo em torno de 1 caloria, que é a quantidade de calor necessária para fazer 1 grama de água aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Mas também é importante que você saiba que entrou energia por meio de calor é uma quantidade positiva neste caso, e a variação da temperatura também é positiva. Saiu energia por meio do calor, a gente dá um valor negativo para o calor, e aí a variação da temperatura também será negativa. Vamos aplicar aqui um pouco desta relação à seguinte pergunta: qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 300 gramas de água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius? O calor específico da água é 1 caloria por grama e por grau Celsius. A quantidade de calor é dada por mc ΔT. O valor de m, aqui neste caso, é 300 gramas. O calor específico, 1 caloria por grama e por grau Celsius. E a variação de temperatura, 80 graus Celsius. 3 vezes 8 são 24. Temos ainda 3 zeros na história. Grama e grama, graus Celsius e graus Celsius se vão embora. E a quantidade de calor é 24.000 calorias. Agora, qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma panela de ferro, cujo calor específico é 0,1 caloria por grama graus Celsius, de 800 gramas de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius? A massa que a gente tem aqui, agora, 800 gramas. O calor específico que a gente tem, agora vale 0,1 caloria por grama e por grau Celsius. A variação de temperatura, neste caso, deu a mesma de antes. A gente vai fazer, afinal, 100 menos a inicial, 20, e com isso vai encontrar os 80 graus Celsius. Aí nós vamos à aplicação da expressão mc ΔT. Se você multiplicar 800 gramas por 0,1 caloria por grama graus Celsius e pela variação da temperatura 80 graus Celsius, você consegue a resposta. 8 vezes 8 são 64.
E temos aqui 1, 2, 3 zerinhos na história. 1, 2, 3. Então, será necessário aqui... Opa, mas espera aí, Douglas. Você tem aqui o 0,1. Tira um dos zeros. Então, você vai encontrar 6.400 calorias de energia necessária para esquentar essa panela. Veja, uma panela de mais massa do que a água, sofrendo o mesmo aquecimento, mas foi necessário menos energia para conseguir ir de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Ficar aplicando essa formulinha assim é até relativamente fácil, mas eu vou fazer uma pergunta diferente agora. Mas você já deve ter percebido que, em geral, nós não esquentamos água. A gente esquenta uma panela com água. E aí eu vou te fazer uma pergunta diferente. Qual a quantidade de calor necessária para aquecer uma panela de ferro de 800 gramas, que tem calor específico 0,1 caloria por grama grau Celsius, que contém 300 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Bem, se você é daquelas pessoas que gosta de decorar fórmulas, você já talvez fale, é só somar os calores de um com o outro e igualar a zero. Não! Essa história de somar calor e igualar a zero é para sistemas isolados, de trocas externas. E esse sistema não está isolado. Veja, o nosso sistema físico é o conjunto formado pela panela e pela água. E esse conjunto não está isolado aqui de trocas de calor externas. E agora, qual a quantidade de calor necessária para aquecer uma panela de ferro, 800 gramas, que contém 300 gramas de água, isso de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius? Veja, quando nós vamos esquentar a água, essa água em geral está dentro de um recipiente. Então, ao fazer o aquecimento, nós esquentamos tanto o recipiente quanto a água. Então, na prática, dificilmente você vai calcular só a quantidade de energia para variar a temperatura daquele objeto água. Você também vai ter de esquentar a panela. Falou, Douglas, esse daí é aquela hora que você soma as quantidades de calor e iguala a zero. Não. Esse aí é o princípio do sistema isolado termicamente da vizinhança. O sistema que a gente está observando aqui é o conjunto formado pela água e pela panela. E eles não estão isolados aqui do restante, que quem está de fora aqui é a chama da panela, do fogão, enfim, o que você tiver para fazer essa transferência. Então, você vai ter aqui a quantidade de calor total necessária, que vai vir ali de fora, vai ser a quantidade de calor que vai ser transferida para a água, mais a quantidade de calor que deve ser transferida também para a panela. Então você vai somar e não vai dar zero. Mas é bom que a gente já fez essas contas. A gente viu que para fazer essa transformação na água são necessárias 24.000 calorias. E para fazer este aquecimento da panela é preciso 6.400 calorias. Bem, vamos lá. 0 com 0, 0 com 0. Aqui ficamos com o 4. Agora esse 6 soma com 4 dá 10. Vai 1 e a gente vai ter 3 aqui na história. Então, a resposta equivale a 30.400 calorias. Então, este aqui seria o resultado que a gente busca. 30.400 calorias. Fala, mas Douglas, eu tenho que pensar nos fenômenos que estão acontecendo, eu tenho que ver quem é que está transferindo energia, quem é que está recebendo. Sim, isso é física. Só fazer a continha não é física. A física é um olhar sobre o fenômeno, sobre quem está interagindo com quem está transferindo energia para quem. Não é só colocar na formulinha. Se você quiser saber qual é a diferença entre aquela questão que você fazia na provinha do colégio para o professor e a questão que cai no Enem e nos vestibulares atuais, porque nos vestibulares antigos era meio esse negócio da formulinha.
Tanto é que existe ainda uma cultura de os professores de física ficarem só na formulinha, formulinha, porque isso foi herdado das décadas de 80, 90, daqueles vestibulares que, enfim, muitas vezes não eram capazes de avaliar se a pessoa compreendia o mundo ao seu redor ou não. Então, vou deixar aqui no card para você o vídeo em que eu faço uma comparação das duas posturas na resolução de questões envolvendo esses assuntos, para que você note que sim, é preciso você mudar o seu olhar a respeito da física para conseguir vencer os desafios do Enem e dos novos vestibulares. Se você gostou, deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? Veja a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Forte abraço e até a próxima. A gente se vê!